Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, no capítulo de número 6, onde leremos os primeiros 9 versículos. Neemias, capítulo 6, os primeiros 9 versículos. Neemias 6, de 1 a 9. Hoje ninguém tem dificuldade. Todos os textos foram em Neemias. Então todo mundo já decorou onde fica o livro. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que neles já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, retificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Pai amado, eis que a sua palavra foi lida. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe nessa noite, nos separou através do seu Espírito Santo para estarmos na tua casa, para podermos adorar e bendizer o seu santo nome, a elevarmos as nossas vozes, Senhor, em louvor a ti, a dobrarmos nossos joelhos em oração. Porque, Senhor, somente tu és santo, só tu és o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. E é na tua presença, Senhor, que agora nós clamamos por essa igreja. Clamamos, Senhor, que o Senhor prepare os nossos corações para ouvirmos a tua voz e a tua vontade. É o que eu te peço e agradeço desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amados, há um texto que eu, pensando nesse texto, nessa perícope, me veio à memória. É um texto que eu não sei exatamente de quem é o autor. Buscando na internet, eu achei uma referência a um autor francês chamado Charles Péguy, é o nome desse francês. Vários bloguistas relatam que esse texto que eu vou contar para vocês agora é desse autor. E o texto diz o seguinte: um homem visitava uma obra e ele passou pelo primeiro operário e aqui perguntou para aquele operário: o que você está fazendo? Ele olhou com uma cara muito desaforada para aquela pessoa que perguntava e dizia: você não está vendo? Eu estou colocando tijolos sobre tijolos. Aquele homem, então, prosseguiu em frente e parou num segundo operário e perguntou para ele: o que você está fazendo? Ele, já com uma cara mais satisfeita, disse: ora, eu estou construindo essa grande parede. Ele continuou a sua caminhada e ele, então, achou um terceiro que estava alegre. Você via na figura dele mostrando a sua alegria. E ele, então, parou para aquele homem e perguntou: o que você está fazendo? E ele disse: eu estou construindo uma grande catedral. Se nós pararmos para analisar, os 3 operários estavam corretos. Um estava realmente colocando tijolo, outro estava realmente construindo uma parede e o terceiro estava construindo uma catedral. O que diferenciava-os era a sua visão do que eles estavam fazendo. O primeiro, ele tinha uma visão muito limitada daquilo que ele estava fazendo. E por ter essa visão limitada, ele não conseguia ver valor, não tinha prazer naquilo que ele estava construindo. Ele simplesmente estava colocando
tijolo sobre tijolo. O segundo, ele já tinha uma visão um pouco maior, apesar de ainda ser parcial. Mas mesmo assim, já se percebia uma grande diferença entre o primeiro e o segundo. Mas o terceiro, ele tinha um propósito, ele tinha alegria, ele tinha determinação. Ele sabia claramente e conseguia ver lá na frente, por mais que ainda fosse uma obra, ele conseguia enxergar uma grande catedral construída. Uma catedral que depois ele poderia entrar com seus filhos, com seus netos e dizer com muito orgulho: eu participei dessa construção. Muitas vezes, meus irmãos, na nossa vida, nós também não conseguimos ver o nosso propósito. Não sabemos por que estamos colocando tijolos, construindo paredes e construindo catedrais. Muitas vezes nós não entendemos por que existimos. E a pergunta que eu gostaria de fazer nesse primeiro momento é: qual é o seu propósito? O que te faz seguir em frente? O que te faz acordar dia após dia, levantar da sua cama cedo, tomar um banho frio, aqueles corajosos, mas para poder seguir em frente, sabendo o que tem que fazer. Muitas vezes nós andamos não construindo catedrais, mas simplesmente colocando tijolos, um em cima dos outros. Mas, mais do que isso, como servos do Senhor, nós precisamos ter um propósito, um objetivo muito maior. A palavra nos ensina que nós precisamos, primeiramente, buscar o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Porque o nosso grande propósito, o nosso grande objetivo necessita ser, sim, servir ao Senhor. Neemias tinha um propósito, e esse propósito era muito claro. O objetivo, o propósito da vida de Neemias era reconstruir Jerusalém. Se você pegar o capítulo 1 desse livro de Neemias, nós vamos ver Neemias perguntando àqueles que estavam vindo de Jerusalém, um dos seus irmãos, perguntando como estava a cidade. E a notícia que ele teve é que a cidade estava destruída. Precisamos lembrar no momento que nós estamos falando, aproximadamente em 430, 450 a.C., o momento que ainda estava acontecendo o cativeiro babilônico e o povo estava afastado de Jerusalém. É o momento, como nós lemos hoje, do sacerdote Esdras, do governador Neemias e também do profeta Malaquias, o último profeta que se falou no Antigo Testamento. Nesse momento, a cidade estava destruída, o povo estava perdido e nada parecia estar certo. Aquele homem, então, que era copeiro do rei Artaxerxes, o imperador da Pérsia, aquele homem que tinha uma boa vida, que tinha prestígio naquele reino, ele então senta e chora, porque o coração dele se entristeceu, porque Jerusalém, a cidade de seus pais, a cidade que o Senhor construiu para poder abrigar o seu templo, estava destruída. Aquele homem, então, passa a orar, pedindo perdão pelos pecados do povo, porque aquele homem tinha certeza no seu coração. Qual foi o motivo que Jerusalém foi destruída? Foi porque o povo havia se afastado do seu Deus. E ele, tendo consciência do seu pecado e do pecado do povo, ele então chora amargamente e ora pedindo perdão ao Senhor. Mas ele não só chora, ele começa então a agir. E é sobre isso que nós vamos falar. Porque o propósito de Neemias estava alinhado ao propósito de Deus. E nessa noite, baseado nesse texto, eu gostaria de tratar do seguinte tema: alinhados com o propósito de Deus. Quando nós estamos alinhados, quando o nosso propósito de vida está alinhado com o propósito de Deus, nós vemos Deus agir a cada momento. Por mais que passemos dificuldades, por mais que nós tenhamos batalhas, nós conseguimos ver a boa mão do Senhor nos protegendo, nos guardando e nos direcionando. Se nós olharmos o livro de Neemias no capítulo 2, e eu peço que você deixe a Bíblia aberta para que você possa passear nos textos comigo, você vai ver que naquele momento, aquele homem que primeiro chorou ao Senhor, clamou ao Senhor, que fez jejum ao Senhor, agora está na presença do rei Artaxerxes. E o rei então vai perguntar para ele: ora, por que estás triste? Veja que você não está doente, então a sua tristeza só pode ser tristeza de coração.
E aquele homem, então, sabendo que o Senhor tinha dado uma oportunidade de ele falar de sua tristeza para o rei, ele abre os seus lábios, confiando que o Senhor estava protegendo. Aquele homem poderia morrer por perturbar o rei com um problema seu. Não era o papel dele estar na presença do rei fazendo isso. A função do copeiro era experimentar o que o rei ia comer e beber, para que se estivesse envenenado, o rei não morresse. Essa era a principal função do copeiro. Mas ele, de maneira assim tão corajosa, sabendo que poderia ser punido, ele, sabendo que ali havia um propósito de Deus, ele então vai falar com o rei. E o rei concede tudo conforme aquele homem pediu. Dá a ele cartas para que ele possa ir com salvo-conduto até Jerusalém, que ele receberia das florestas do rei o material necessário para reconstruir a cidade. Aquele homem, então, pega tudo que ele consegue e vai para Jerusalém, largando a boa vida do reino que ele tinha. E ali em Jerusalém, ele então, com seu propósito tão claro, ele consegue sim convencer todo o povo da necessidade de reconstruir Jerusalém. E o capítulo 3 de Neemias vai nos mostrar claramente isso acontecendo, mostrando que o povo alegre, como se fosse um só corpo, começou a reconstruir a cidade. E aí eu quero deixar um primeiro ensinamento para nós, para os nossos dias. Uma pessoa com propósito, ela contagia os demais a seguirem na mesma direção. Se nós estivermos realmente imbuídos de um propósito, com alegria, com certeza no nosso coração, estamos seguindo no caminho que o Senhor está determinando, sim, as coisas vão começar a acontecer. E como nós percebemos isso no texto que nós estamos lendo, olha para o texto e vê o que está escrito no primeiro versículo. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: tendo ouvido Simbalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro. Ou seja, o propósito do seu coração, a vontade de Deus estava sendo cumprida. Jerusalém estava sendo reconstruído, porque a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. E a porta que o Senhor fecha, essa ninguém pode abrir, porque nós somos direcionados pelo nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o todo onisciente, aquele que tem toda a sabedoria, mostrando o caminho que nós devemos seguir a cada momento da nossa vida. Pode parecer para você que você pegou um atalho ou um desvio na sua vida, mas saiba que o Senhor está te mostrando a cada momento, te protegendo e te guardando, mostrando aquilo que você precisa aprender para cada vez mais estar direcionado conforme a sua vontade. E nós precisamos lembrar, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É uma certeza no nosso coração, o seu propósito de vida está alinhado com aquilo que Deus quer para a sua vida, porque se está alinhado, meus irmãos, minhas irmãs, com certeza nós vamos perceber que ninguém pode ser contra nós. As portas vão se abrir, os caminhos vão parecer que estão retos, apesar das pedras do caminho, porque o Senhor estará conosco. Neemias então entregou, mostrando que mesmo arriscando a sua vida, ele vai pronto para fazer aquilo que ele quer. É isso que nos mostra o verso 1. Porque quando estamos alinhados, quando o nosso propósito está alinhado com a vontade de Deus para nossas vidas, nós vamos ver o impossível de Deus acontecendo. Nos fala assim Isaías, capítulo 55, versículo de número 9. Diz assim: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Os caminhos que Deus tem para nós são muito maiores do que aquilo que nós podemos pensar. Os pensamentos de Deus para nós são muito maiores do que nós podemos pensar. O Senhor nos prepara a cada momento para que nós possamos ter a força necessária para estarmos firmados na rocha que é Cristo Jesus, para que a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas. Quando nós, como servos do Senhor, ouvimos a voz de Deus, através do seu Espírito Santo em nossos corações, e colocamos Ele em primeiro lugar da nossa vida, nós vamos sim ver o agir de Deus a cada momento, porque Ele cuida de nós como filhos amados. E nós precisamos nos sentir, meus irmãos, dessa a forma. Mas além de Deus agir por nós, nós também precisamos focar
no que tem que ser feito. Se nós olharmos aqui, a cada momento, Neemias é desafiado a largar a grande obra que ele estava fazendo. Em nossas vidas, quando o nosso propósito não é muito claro, quando não temos certeza daquilo que temos que fazer, qualquer coisa que acontece no nosso dia nos atrapalha. Sabe aquela academia que nós precisamos começar a fazer? E amanhã, segunda-feira, é um bom dia? Se estiver chovendo, vamos deixar para terça? Falta de propósito. Sabe aquilo que você sabe que você tem que fazer, que Deus está te incomodando para fazer, que você está sentindo no seu coração um aperto, que Deus está te mostrando que você necessita fazer e você não quer ser obediente? Falta de propósito. E nós vamos olhar, e eu me lembro de Alice no País das Maravilhas, escrito por Lewis Carroll, que nos fala, no momento de decisão de Alice, quando ela tinha 2 caminhos a seguir, e ela para no meio daquela encruzilhada. E aí aparece um gato místico e pergunta para ela, para onde, por que você parou? E ela responde, eu não sei qual estrada que eu quero seguir. E ele pergunta, mas para onde você quer ir? E ela diz, não sei. E quando ela fala não sei, ele fala, então, qualquer caminho que você seguir vai te levar até lá. Quando nós não sabemos o que nós queremos na nossa vida, quando nós não dobramos os nossos joelhos para olhar para o Senhor e perguntar para Ele o que Ele quer nas nossas vidas, nós andamos sem propósito e nós nos perdemos. Por isso, nós olhamos quando nós vemos que Neemias não deixa que nada afaste ele do seu foco, do seu propósito. Aqueles homens tinham a intenção de matar Neemias ou prendê-lo. Eles queriam tirar Neemias de Jerusalém. O local que eles marcam, essas vilas que eles vão marcar essa reunião, estava distante de Jerusalém quase 48 quilômetros. Era espaço suficiente para que ninguém pudesse ajudar Neemias. A ideia deles era que aquela obra parasse. Se nós olharmos no capítulo 3, nós vamos ver esses mesmos homens debochando de Israel, de Judá, dizendo que eles não conseguiriam construir o muro. Quando nós olhamos no capítulo 4, nós vamos ver esses mesmos homens ameaçando invadir e trazer tumulto para aquela cidade. E agora, vendo que eles não tinham conseguido e que o muro estava sendo, sim, reerguido e só faltavam os portões, eles começam então agora a intentar contra a vida de Neemias. E nós percebemos que nada abala Neemias. Por quê? Porque o propósito dele era claro. Havia uma certeza no seu coração da necessidade de obedecer o Senhor. E ele vai falar então no versículo número 3, porque eu iria me encontrar com vocês e parar o que eu estou fazendo? Porque eu estou fazendo uma grande obra. E essa grande obra, meus irmãos, pode não ser a construção de uma catedral. Essa grande obra pode não ser construir um muro em Jerusalém. A grande obra é a obra que o Senhor está confiando a você, como servo dele. Seja cuidar do próximo, seja ajudar um ministério, seja orar por uma pessoa, seja interceder pela igreja, seja estar servindo como diácono, como presbítero, como pastor, independente do que você está fazendo. Aquilo que o Senhor determinou para você fazer e que você sabe no seu coração é a grande obra. É aquilo que você precisa focar e não deixar que nada te tire desse caminho. Nós olhamos e vemos que Neemias, apesar de ter claro que o objetivo dele era matá-lo, ele não responde com conjecturas, ele não responde aquela carta com argumentação, ele não fica debatendo ou discutindo um assunto que não interessa, que só faria atrapalhá-lo na grande obra que ele está fazendo. Ele simplesmente resume dizendo que a grande obra do Senhor que eles estavam fazendo ali naquele local não podia parar, porque ele tinha a certeza no seu coração que ele estava fazendo uma grande obra. Eu e você, que aqui estamos hoje recebendo essa palavra, temos a certeza no nosso coração da grande obra que Deus tem colocado para nós? Hoje, na parte da manhã, nós debatemos como igreja as estratégias para esse ano, as atividades e a dinâmica da igreja.
Colocamos que nós temos um objetivo claro a ser conquistado. Qual é o nosso objetivo? Quem lembra? Nossa, se ninguém falar, o pastor vai ficar triste agora aqui. Estamos com visitantes, eles não estavam aqui de manhã. Ajudem, transformando vidas através do Evangelho. Obrigado, meus irmãos. Percebam, há uma grande obra a ser feita nessa igreja. Porque transformar vidas pelo Evangelho foi para isso que nós fomos chamados. A cada momento nós precisamos olhar e ter a certeza no nosso coração que primeiro Deus está transformando as nossas próprias vidas, para que nós possamos ser capacitados pelo Espírito Santo a estarmos evangelizando, a estarmos pregando o Evangelho, a estarmos em adoração ao nosso Deus, estarmos crescendo em conhecimento dEle, a estarmos cada vez mais servindo ao Senhor, conectados, juntos, como um só corpo. É essa a grande obra que essa igreja está fazendo. E nós precisamos parar e pensar se nós realmente estamos alinhados com esse propósito que Deus está nos dando. Se nós vamos realmente, nesse ano de 2025, nos comprometermos a estarmos, sim, focando, vendo o que é o principal. A nossa atenção, meus irmãos, o nosso cérebro é seletivo. Se Neemias estivesse preocupado com os problemas, ele só veria problema. Mas como ele estava focado na grande obra que ele precisava fazer, e tudo cooperava para ele, porque tudo coopera para aqueles que amam a Cristo Jesus. Se nós realmente focarmos naquilo que é necessário, naquilo que nós precisamos fazer a cada momento, nós vamos ter bom êxito, porque o Senhor será conosco. Ele vai abrir portas, vai mostrar o caminho a nós seguirmos. Mas nós precisamos, sim, a cada momento, pensar na grande obra que Deus está nos confiando. Além disso, meus irmãos, o nosso foco, quando você tem foco, nós não vamos perder o nosso objetivo. Nós não vamos pensar, nós não vamos ter dúvidas das nossas decisões. Entenda, pastor às vezes é meio teimoso, né? É um time, assim, que às vezes fala, não, é teimoso. Mas muitas vezes essa teimosia, meu irmão, é porque Deus está incomodando o coração e está mostrando o caminho. Porque nós temos um caminho a seguir. E nós, quando tomarmos essa direção, entendemos qual é a direção que nós precisamos ir, nós precisamos sim estar fortes. E aí nós vemos que aqueles homens, por 4 cartas, resolveram então tentar mudar, devolvê-lo daquela opinião. E ele não mudou. E aí a 5ª carta que nos mostra, no versículo de número 5, 6 e 7, nós vamos ver que mudou a estratégia. Primeiramente, a gente precisa entender o que é uma carta aberta. A carta aberta, meus irmãos, era um desrespeito ao governador. Uma carta dirigida a um governador da Pérsia, ela deveria ir lacrada, selada, dentro de um saco de seda, para mostrar a autoridade que ele tinha para receber aquela carta. Uma carta aberta mostrava que os inimigos de Israel não consideravam Neemias o governador de Israel. Estavam considerando ele um traidor. E a carta aberta, ela poderia ser lida antes de chegar a Neemias. O objetivo da carta aberta era que o povo começasse a ter medo de uma invasão persa novamente. Porque, vamos pensar, se aquela carta tivesse um fundo de verdade e ali estivesse acontecendo uma rebelião, a maneira do Império Persa tratar com isso era destruir a cidade. O objetivo daqueles inimigos é que o povo ficasse com medo. E que Neemias também com eles ficasse com medo. E então, para impedi-los de mandar essa carta ao imperador, ele fosse encontrar com eles para poderem matá-lo. E aquele homem, então, no versículo de número 8, nós vamos ver que ele não aceita essa provocação. Ele vai dizer que essas coisas que eles estão falando são mentiras. E ele se mantém firme na sua posição. Olha o que está escrito no versículo de número 8. Mandei dizer-lhes, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Percebe? Nem a ameaça feita dessa forma fez que Neemias mudasse o seu propósito. Somos chamados a ter a mesma firmeza, porque nós sabemos que as perseguições, elas vão acontecer. As pessoas vão falar mal de nós, sim, mas nós sabemos qual é o nosso propósito. Sabemos porque estamos na igreja.
E precisamos nos manter firmados na rocha que é Cristo Jesus. E nós percebemos que quando nós percebemos o agir de Deus, quando nós estamos focados no propósito que Deus colocou no nosso coração, a única coisa que nós podemos fazer é confiar a nossa vida ao Senhor. Olha o que está escrito no versículo de número 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando nós estamos caminhando com o Senhor, quando nós estamos agindo conforme a sua vontade, quando nós temos a certeza que aquela obra que nós estamos fazendo é o caminho, a direção que Deus colocou no nosso coração, o que nós precisamos é confiar no Senhor. Confiar sabendo que Ele cuida de nós a cada segundo. Que de nossa cabeça não pode cair nem um fio de cabelo, sem que Ele saiba ou permita. Essa tem que ser a certeza. A pequena oração que Neemias faz, o que ele pede? Fortaleça a minha mão. Essa precisa ser a nossa oração nessa noite. A nossa oração precisa pedir ao Senhor que Ele fortaleça as nossas mãos. Mas o que quer dizer isso? Por que Ele pediu para fortalecer as suas mãos? A obra que estava sendo feita era uma construção. Eles estavam reconstruindo Jerusalém. Ele precisava ter a certeza que quando ele pegava uma pedra, um tijolo, ele não poderia perder nunca a visão da catedral. Ele precisava ter a certeza que não faltaria força para ele continuar fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Ele precisava não fraquejar. Ele precisava ter a certeza que a cada momento ele estava sendo sustentado pelo nosso Deus. Nós, como Igreja Presbiteriana Getsemane, temos que ter a mesma oração. Nós precisamos a cada momento pedir que o Senhor fortaleça as nossas mãos. A palavra nos ensina, meus irmãos, que se nós não falarmos do Evangelho, se nós não pregarmos o Evangelho, as próprias pedras clamarão, porque a obra do Senhor será feita por nós ou por outros. Eu prefiro que seja por nós. E eu queria ouvir um amém mais forte. Eu vou falar de novo, né? Eu preferia que fosse feita por nós. Amém. Percebe? Porque é isso, meus irmãos. Nós precisamos que as nossas mãos sejam fortalecidas. Nós precisamos olhar para todos os desafios de 2025 e saber que o Senhor está conosco em cada momento. Que tudo aquilo que nós hoje decidimos na nossa reunião, na parte da manhã, na Escola Bíblica Dominical, é vontade do Senhor para nossas vidas. É porque o Senhor está nos preparando como igreja para que nós possamos crescer. O ano passado, o lema foi o ano da preparação. E esse é o ano do discipulado, onde nós vamos nos fortalecer e fortalecer aquele que está ao nosso lado, para que nós possamos crescer juntos, para estarmos prontos para transformar vidas pregando através do Evangelho. Percebe? É essa a grande obra que nós estamos tendo. E aí nós precisamos lembrar, Provérbios capítulo 16, versículo de número 1, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O Senhor é que vai colocar a direção, o Senhor vai nos dar nos caminhos. E Ele nos fala no Salmo 19, versículo de número 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos nossos lábios, elas vêm do nosso coração, e o meditar do nosso coração tem que estar firmado na palavra de Deus, porque assim nós vamos enxergar claramente qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, nós sim precisamos alinhar os nossos propósitos aos propósitos de Deus. E aí a pergunta que vem: seu propósito está alinhado com o propósito de Deus? Você foi chamado para botar um tijolo, para construir uma parede, ou para poder ver e construir uma catedral? Que nós, como Igreja Presbiteriana Getsemane, nós tenhamos um propósito firme no nosso coração, de servir ao Senhor até o dia que Ele venha, ou Ele nos chamar à sua presença. Que nós tenhamos o propósito de realmente amar ao próximo
como a nós mesmos. Que nós possamos realmente ter um propósito de ser sal e luz para esse mundo. Que nós tenhamos o propósito de realmente ver o agir de Deus na vida dessa igreja. Que nós possamos estar focados no nosso propósito, que é transformar vidas através do Evangelho. Que nós possamos, sim, acreditar no agir de Deus, porque ele acontece a cada segundo em nossas vidas. Que nós, sim, possamos estar focados nos nossos propósitos e que esses propósitos sejam alinhados com a vontade do Senhor. E que nós possamos, sim, entregar as nossas vidas nas mãos dele, porque não há mão melhor para estar, porque estamos nos entregando nas mãos daquele que se fez carne e morreu por nós, entregou o seu corpo como verdadeiro pão, entregou o seu sangue como verdadeiro vinho, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos ter a certeza da salvação, para que nós pudéssemos, sim, olhar para frente, levantar os nossos olhos e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e ter a certeza que Ele que nos sustentou até aqui, Ele vai nos sustentar, para que nós possamos dar cabo, para podermos cumprir a boa obra que Ele separou para essa igreja. Que nós possamos, como igreja presbiteriana de Getsemane, ter os nossos propósitos alinhados com o propósito de Deus. Deus abençoe a todos nós.